Sou Ronaldo Nunes Linhares, professor da Universidade de Tiradentes, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Trabalho na linha de pesquisa Educação e Comunicação e trabalho com projetos na área de mídia, sala de aula, práticas pedagógicas, práticas docentes e formação de professores. Atualmente nós estamos trabalhando com duas vertentes dessa perspectiva. Uma delas é através da construção de indicadores de qualidade para avaliar a inserção das TICs nas escolas. Nós percebemos que nos relatórios, tanto os nacionais quanto nos internacionais, os indicadores que procuram mensurar a presença das tecnologias na escola são geralmente indicadores quantitativos e que são relacionados à presença ou não do número de computadores, a usabilidade pelo número de alunos, número de acessos à internet e não tem indicadores muito claros a respeito do impacto que essas tecnologias têm proporcionado na escola, no espaço escolar. Então, nós estamos trabalhando com projetos que comecei no meu pós-doc, fazendo uma análise comparativa de como o programa Um Computador por Aluno no Brasil tem sido desenvolvido em comparação com o programa Magalhães, que é um programa equivalente em Portugal. Nós entrevistamos professores portugueses e professores brasileiros da primeira fase do ensino fundamental, procurando identificar alguns desses indicadores de qualidade e fizemos um levantamento dos relatórios internacionais que avaliam TICs na escola. Estamos agora numa fase de propor, aplicar questionários com já sugestões dos professores sobre os melhores indicadores ou aqueles indicadores que eles entendem que melhor avaliam a prática docente deles. Então, esse é um projeto que eu tenho desenvolvido há 2 anos, está em desenvolvimento há 2 anos. Nós fizemos isso com 4 escolas que trabalham com o UCA em Sergipe e os professores portugueses, tanto os brasileiros, apresentamos para eles um conjunto de 50 indicadores, possíveis indicadores. Eles escolheram aqueles que acham que melhor avaliariam a prática docente e agora nessa última etapa nós estamos vamos pensar, construir os questionários a partir desses indicadores e aplicar novamente nas escolas. Um segundo projeto está relativo à gestão de TICs no espaço escolar. Nós temos também, a partir das pesquisas que avaliam tecnologias, a inserção das tecnologias na escola, temos percebido que dos resultados apresentados, o papel do gestor sempre aparece como problema. Ou seja, as TICs, as formações não dão certo, ou não dão o resultado esperado, porque a escola tem um modelo de gestão que mais atrapalha do que ajuda. Então, nós estamos agora trabalhando com esse enfoque, entrevistando gestores e buscando na legislação brasileira aquilo que caracteriza ou que contribuiria para o desenvolvimento desses projetos na escola, como, por exemplo, os instrumentos de financiamento da escola, FNDE e vários outros, como é que a escola recebe esse dinheiro, quais são as obrigações que a escola tem que ter, como é que ela gasta. E estamos entrevistando, distribuímos um questionário para 230 escolas sergipanas, para gestores, tivemos uma resposta pequena, e mesmo dessa resposta pequena, nós estamos entrevistando alguns desses gestores para entender melhor quais são as dificuldades que ele tem em trabalhar com as tecnologias, né? Como é que é o suporte desses dispositivos e dessas máquinas na escola, como é que ele gerencia a questão financeira para consertos, para apoio técnico, como é que ele gerencia a questão pedagógica da utilização, a liberação dos espaços, dos laboratórios, etc. Então, é um projeto de iniciação científica que está terminando a primeira etapa, estamos começando uma segunda, com gestores de escolas sergipanas, para pensar um pouco essa questão do lugar do gestor
nesse processo de inserção de TICs na escola. E um terceiro enfoque que me interessa muito é o uso do audiovisual na sala de aula como elemento de apoio à sala de aula. Nós estamos discutindo, trabalhando especificamente, fizemos um primeiro momento o trabalho com alunos de licenciatura e professores de licenciatura em pedagogia, para identificar se eles usam filmes em sala de aula para formar professores e se usam especificamente filmes que falem sobre o professor. Nós conhecemos alguns, O Mestre com Carinho, O Preço do Desafio. Então, nós queríamos saber se os professores usam esse tipo de filme, né? E num curso de formação de professores, usando filmes sobre professores, como é que isso é feito e que impacto isso traz para os alunos em formação, né? Ou seja, se os alunos gostam, se não gostam, o que é que eles veem nos filmes, como é que esses professores trabalham esses filmes, né? Então, nós fizemos uma primeira etapa desse processo com professores de licenciatura em pedagogia nas duas universidades de Sergipe, a pública e a privada. E agora a gente está fazendo isso com professores de licenciatura em História, com filmes de teor ou de conteúdo histórico. Se usam ou se não usam para a formação de possíveis professores de História ou de pesquisadores em História, como é que eles trabalham esses conteúdos a partir do filme, considerando duas questões importantes. Uma delas é de que partimos do pressuposto de que os professores não estão preparados para discutir algumas questões atreladas à própria escolha do filme, né? Ou seja, alguns dizem, eu escolho porque ele é mais dinâmico, os alunos gostam e etc. O filme reúne imagem, som e movimento e etc. Mas temos percebido que quando falamos com esse professor, o recurso é simplificado na questão do conteúdo. Ou seja, as atividades propostas estão sempre relacionadas ao conteúdo, aos processos de avaliação também, se aprendeu tal conteúdo, se percebeu tal conteúdo, e a questão da construção da linguagem fílmica em si passa por longe. Então, a questão da cultura do cinema, da imagem, a questão de usar o espaço da sala de aula para ir além do conteúdo e discutir um conteúdo mais amplo, né, que envolva o aluno no senso crítico de alfabetização do olhar, que é o conceito que a gente trabalha, e isso passa ao longo. Primeiro, porque o professor não tem formação para isso, né? Segundo, porque apesar de reivindicar a questão da ludicidade da arte cinematográfica, ele pouco usa isso enquanto prática, né? E aí, essa segunda etapa da pesquisa, nós estamos trabalhando especificamente com professores de História, também das duas universidades, né? Por incrível que pareça, descobrimos pouquíssimos professores que trabalham com cinema em sala de aula, principalmente na Federal de Sergipe. A maior parte não quis participar da pesquisa, não sei se por conta de tempo, disponibilidade, mas ou respondeu que não fazia, ou que fazia, mas muito pouco, e depois não deu continuidade. E aí acabamos focando muito mais nos professores do curso de História da Universidade de Tiradentes. Tem uma fundação que tem desenvolvido uma série de atividades em escolas públicas do interior do estado, e uma dessas atividades é a produção de conteúdos de aprendizagem por alunos sem a participação de professores. A primeira experiência foi sem a participação de professores. O que a instituição fez? Ela deu uma oficina, ofereceu para esses alunos de ensino médio de 4 escolas uma oficina, montou um laboratório de produção pequeno, um computador para a produção de rádio, escola e para a produção de pequenos vídeos, fez uma oficina para os alunos, para os meninos, e os meninos começaram a produzir objetos de aprendizagem. Por que objetos de aprendizagem? Porque tem uma relação direta com os conteúdos da sala de aula do ensino médio. Então, os professores trabalhavam os conteúdos
e os alunos transformavam esses conteúdos em pequenos objetos, que podiam ser com animação, com reportagens e etc. Sem efetivamente a participação desses professores, né, mais direta. A participação deles era só em termos de ajudá-los a pensar no conteúdo, né? Trabalhar, como era um trabalho cotidiano, discutir química e etc. Os alunos foram os próprios alunos que trabalharam escolheram os conteúdos e que fizeram esse material. Esse material está disponibilizado na rede, foi disponibilizado no YouTube, está disponibilizado no site da Fundação, e ele é objeto de pesquisa de mestrado. Ou seja, eu estou orientando uma aluna que participou de todo esse processo e que agora está avaliando se os objetos têm qualidade a partir de uma perspectiva científica, em termos de conteúdo, ou seja, está apresentando esse objeto para alguns especialistas nas determinadas áreas, para que os especialistas digam se há erros de conceituais, se há problemas, e se os meninos fizeram a pesquisa direito, se os meninos trabalharam os conceitos corretamente com as animações e com o roteiro. Então, esse é um elemento da avaliação. Um segundo elemento é uma avaliação estética, considerando alguns princípios básicos para a construção de um objeto de aprendizagem. Então, nós voltamos para os oficineiros, apresentamos esses produtos para os oficineiros e eles têm um questionário que vão estar respondendo se está adequado em termos de tempo, de imagem, de animação, ou seja, os elementos que constituem essa linguagem como um todo, na perspectiva mais estética e da produção do objeto. Então, esse é um trabalho que está sendo concluído, já está em fase de qualificação, né, e a gente espera que até o final do ano seja defendido. Então, é a única experiência que nós temos em termos de produção. E tem, agora, estou começando a orientar uma proposta de uso do rádio, da Rádio Escola, para a produção de conteúdos na área de educação alimentar, no campo da nutrição. É uma professora de nutrição do IFES do Maranhão, quer dizer, é uma nutricionista, perdão, do IFES do Maranhão, que quer produzir conteúdo, mas quer produzir com os alunos, né? Então, conteúdo para rádio, focado nessa questão da alimentação, da educação alimentar, melhor dizendo. Porque, inicialmente, a proposta era para a escola. A instituição, o Instituto propôs para a escola. Como partiu do pressuposto de que envolver os alunos era mais fácil, os alunos foram formados para isso, né? Então, a oficina era aberta, mas só quem participou foram os alunos. E tinha os monitores, a instituição tinha bolsa para os monitores, alunos que mais tarde se tornariam multiplicadores dentro da escola, né? E o laboratório também era um laboratório para que esses monitores ocupassem e trabalhassem. Os professores não se envolveram muito nesse processo. Não participaram das oficinas, mesmo tendo sido convidados. Não participaram do processo de construção dos objetos, a não ser com os conteúdos em sala de aula. Então, eles não se envolveram muito. Na segunda oferta dessa ação, já com um ano depois, só um professor, uma professora de História, decidiu se envolver na produção dos objetos. E aí, eu diria que a experiência ficou mais fechada, mais pedagógica do que criativa. Não sei se o comparativo é esse. O pedagógico tem que ser criativo, mas ficou mais didatizada do que na primeira experiência, porque a professora selecionou os conteúdos, deu aulas voltadas para aqueles conteúdos e fez o acompanhamento dos alunos. Então, a coisa ficou... eu não diria que é engessada, mas eu acho que a didatizada é um conceito interessante para traduzir isso. Toda a liberdade que os alunos tiveram, continuaram tendo para montar o material. A professora não se envolveu no processo de construção desse material.
mas houve um direcionamento maior para determinados conteúdos, o que fez com que, na primeira experiência, nós tivemos conteúdos desde de língua portuguesa até química. Na segunda experiência, a gente teve conteúdo só de história. E só uma turma, que era a turma que ela coordenava, né? Então, a escola vários alunos deixaram de participar, no sentido de que era uma atividade só da professora de história daquele ano, daquela turma, daquela série, tal. A gente quer saber se os professores usam, como é que eles estão usando isso, e como é que os alunos em formação encaram esses instrumentos ou esses elementos ou essa arte, né, dentro da questão da cultura da aprendizagem mesmo, né, considerando o processo de sala de aula como um processo de construção de cultura e que deveria estar tudo aquilo que a sociedade produz e que os alunos consomem no cotidiano. E o cinema é um deles, né? Pelo menos o audiovisual já se descaracteriza quando vai para a sala de aula, perde a aura de uma ideia de cinema, então o audiovisual. Então, o que a gente está fazendo é um pouco querendo saber a primeira etapa a primeira proposta com alunos de formação de pedagogia era mais especificamente pensar se as experiências de professores produzidas no cinema, né, ou registradas, melhor dizendo, através do cinema, que impacto elas trazem para a formação do futuro professor, né? Ou seja, se eu vou trabalhar a Mona Lisa, se eu vou trabalhar o Mestre com Carinho, se eu vou trabalhar O Preço do Desafio, se eu vou trabalhar Nenhum a Menos, os filmes que o mercado, que a cultura cinematográfica coloca aí no mercado, que chega na sala de aula, numa turma que não é uma turma qualquer, é uma turma de possíveis professores. Se o professor que escolhe esse filme tem essa consciência, depois, como é que ele trabalha, e, num terceiro momento, se ele considera que, além do conteúdo curricular, né, que é as estratégias docentes, práticas, a forma se for com o preço do desafio, a forma de trabalhar com as questões das comunidades mais carentes, etc, etc, etc. Se ele considera a questão da arte, da produção de significados, das questões culturais, dos aportes ideológicos que a linguagem cinematográfica traz, né? Que tipo de professor é esse? Se esse professor sendo trabalhado numa sala de possíveis pedagogos em Sergipe, deve considerar o que é que ele considera como importante, o que é que ficou. Porque às vezes fica o beijo, fica a emoção, fica tal, mas não fica uma análise crítica de que aquilo é nos Estados Unidos, aquilo é na França, aquilo não é no Brasil, que, portanto, se deve fazer as reflexões possíveis. Que tipo de ponderações críticas esse professor trabalha para formar o futuro professor, considerando que deve estar obrigatoriamente nos processos de construção de saberes da docência a questão da cultura cinematográfica. A gente parte desse pressuposto. Com relação à UCA, o trabalho que a gente fez foi um trabalho que foi uma proposta financiada pelo CNPq de pós-doutoramento, e que foi feito em Portugal e Brasil, e nós entrevistamos em Portugal, visitamos 5 escolas e entrevistamos professores dessas 5 escolas. Nas escolas menores, por exemplo, nós tivemos uma escola que tinha só 2 professores, e tinha escola que tinha 12. Então, nós fizemos aquelas entrevistas coletivas para discutir algumas questões relativas ao uso do Magalhães lá. Fizemos a mesma coisa em Sergipe. Só que em Sergipe nós trabalhamos com as escolas municipais. Escolhemos só as escolas municipais por 2 motivos. O primeiro motivo é que essas escolas não tinham NTE. Ou seja, eram escolas que receberam o UCA sem nenhuma experiência com tecnologia.
as secretarias de educação desses municípios tiveram que constituir um NTE, tiveram que capacitar alguém, então, para dar suporte a essa escola. Né? E o NTE, na maioria das vezes, era uma pessoa só. Então, nós escolhemos porque a gente queria saber como é que o projeto cai do céu numa escola, né? Que não tem uma vivência, nem um conhecimento. Na rede pública estadual, nós temos 2 NTS que já faziam formação, já fazem formação com os professores, os laboratórios de informática, etc. Mas, nesse caso do PROUCA, eram escolas de 1º ao 5º ano. Também trabalhamos só com essas escolas, não trabalhamos com escolas de ensino médio, nem escolas do 5º ao 9º ano. Trabalhamos só até o 5º ano. Por quê? Como é que essa cultura do computador entra na cabeça, entra na prática, entra na vivência, entra no universo dessa gurizada que está aprendendo a ler, que está aprendendo as coisas agora. Então, são escolas municipais, 3 escolas. Das 3 escolas, só uma utiliza bem o projeto, trabalha bem com o projeto. Eu participei da formação pela universidade, fui convidado para algumas oficinas, depois deixei, porque era uma formação, como vocês entendem aqui também, era uma formação fechada demais, e que produzida pelo MEC, proposta pelo MEC, que é a Universidade Federal de Sergipe, não respondia em termos de reproduzir ipsiliteris o que estava ali, né? Não tinha nenhum acréscimo, nenhuma novidade a ser feita. E visitamos essas escolas. Dessas 3 escolas, uma que é a mais interiorana, é uma escola no meio dos sítios e fazendas mesmo. Tanto é que a pista pavimentada vai até o município da escola e depois desaparece. É uma escola aqui, na divisa com a Bahia, em Tobias Barreto, e é uma escola primorosa nesse sentido, porque é a escola que envolveu todos os professores, o gestor é comprometido, dentro da escola tem um professor que é responsável pelo acompanhamento, pela prática pedagógica, pela formação docente, etc., de todos os professores, em todos os horários. É uma escola que trabalha 2 turnos, é uma escola que tem monitores alunos no último ano, é uma escola em que os meninos fazem o jornalzinho da escola, os monitores. Então, é uma escola muito interessante em termos de trabalho, planejam, colocam isso no currículo, tudo mais, mas tem os problemas de suporte técnico. Então, é uma escola que metade dos computadores estão quebrados. Ela já teve que recolher das mãos dos alunos para poder conseguir fazer com que os professores continuem o trabalho em turmas, porque algumas 30%, 40% desse material está quebrado. E não tem, o técnico da secretaria não dá conta, né, dessa assistência técnica. Mas é uma escola muito interessante. Tanto é que na avaliação do MEC feita nas escolas, a escola de Sergipe foi escolhida a melhor, né, da região, no sentido de usar corretamente, ou pelo menos usar criativamente o material. As outras 2 escolas nós tivemos problemas com relação a mudanças políticas, os professores não foram aprovados por concurso, portanto eram contratados, saíram os que foram capacitados, a gestão, o prefeito perdeu as últimas eleições, mudou de gestão, e aí mudou alguns professores. Tem escolas que não usam mais, ou pelo menos o que usam é muito, muito pouco. E temos escolas que todos os professores passaram por uma formação, mas que resistiram muito a usar esse material. Então, das 3 escolas, tem uma que usa, eu não sei como é que está hoje, nós nunca mais fomos lá, né? Temos acho que um ano e meio que a gente teve na escola, mas até onde a gente fez o acompanhamento era uma escola que tem relatórios, trabalhos, tem uma escola muito bem organizada nesse sentido.